Bora, moçada, vamos continuar trabalhando com os ácidos. Né? Agora eu vou introduzir variáveis que nos permitem analisar o efeito eletroatraente, ok? Então, vamos embora. Muitos exemplos para que a gente possa pegar tudo que as questões cobram, tá? Então, aqui, né, no próximo exemplo, exemplo 2 agora, nós vamos comparar dois ácidos. E aí eu vou criar variáveis. Ó, primeira comparação possível. Eu vou pegar esse ácido propanoico, ok? O ácido propanoico, que eu vou dizer aqui que ele tem um Ka1, uma constante de acidez. Agora eu vou pegar esse outro ácido, que é o ácido 2-cloropropanoico, não é? Então, o que eu estou percebendo é que aqui o ácido 2, tem um Ka2, ok? Ele apresenta, com única diferença em relação ao primeiro, ele apresenta o cloro. E aí, gente, é claro, né? A gente tem que buscar a justificativa, não é, do nosso comportamento ácido ser diferente, é no que existe de diferente na nossa estrutura, não é no que existe de igual, não é? Faz todo sentido. Então, o cloro é a chave de tudo. Enquanto, não é, no ácido 1, o grupinho R que está aqui presente, né, ele é doador de elétrons, o que diminui a acidez, né, seja fortalecendo a ligação ou desestabilizando a base conjugada. A presença do cloro, que é um heteroátomo, não é? Ele vai retirar elétrons dessa região, não é? Então, aqui nós vamos ter um efeito eletroatraente, o que vai enfraquecer aquela ligação que vai se romper, fazendo com que ela se rompa com mais facilidade, tá? Então, aqui você vai simplesmente usar essa justificativa. O Ka1, de cara, ele é menor do que o Ka2, tá? Não se esqueçam, quanto maior a constante, mais ácido é o nosso composto, ok? Agora, vamos justificar o fato do ácido 2 ser mais ácido que o 1 de outra forma, só para a gente varrer também o caso da base. Quando esse composto ioniza, ele se transforma em CH3, CHCl, C-O, O-, não é? Essa é a base conjugada do ácido de cima. Agora, o que nós vimos? Quanto mais forte é o ácido, mais fraca tem que ser a sua base conjugada, né? Se esse ácido é mais forte que esse, quer dizer que essa base ela é mais fraca que a base de K. E aí vamos ver. A base de K é essa aqui, ó. C-O, O-, ok? E por que a base da direita ela é mais fraca? Base mais fraca. Ácido mais forte, base mais fraca, hein? Não se esqueça. Então, por que ela é uma base mais fraca? Porque a presença do cloro, não é, faz com que ele retire densidade eletrônica daquela região. Não é? Então, o cloro aqui, ó, o Cl, ele retira densidade do grupo COO-, o que torna a carga negativa mais ou menos disponível. Hein? Se eu estou puxando aquela carga, né, ou puxando parte da densidade que ali está, aquela região ela fica menos negativa. E se ela fica menos negativa, ela vai se combinar menos com outras espécies. Né? Então, se ele retira a densidade do grupo, o que torna a carga negativa menos disponível. Ok? Simples assim. Então, você pode usar qualquer uma das duas justificativas. Ou você foca na base, tá? Igual eu fiz aqui agora, ou você simplesmente, né, trabalha com efeito eletroatraente, enfraquecendo a ligação. Qualquer uma das duas possibilidades te daria a chance de acertar uma questão referente àquele assunto.
tá bom? Então, o que a gente acabou de ver? A presença do heteroátomo se comparado a alguém que não tem, tá bom? A presença do heteroátomo aumenta a acidez, ok? Então aqui, ó, a presença de heteroátomo, não se esqueçam que heteroátomo é tudo que não é C e H, tá bom? A presença de heteroátomo aumenta a acidez. Aumenta a acidez, ok? Então, essencialmente é isso. Já sei analisar duas coisinhas quando eu comparo ácidos entre si quanto a força ácida, não é? E agora, claro, vamos varrer mais um tanto de possibilidade para a gente cercar, não é? Tudo que a gente precisa cercar. Então, exemplo 2 já foi com o cloro, vamos para o próximo. Essas questõezinhas sobre acidez, gente, elas são cobradas em infinitos vestibulares, tá? Muitos vestibulares. E muitas das perguntas, muitas, não todas, óbvio, né? Elas envolvem simplesmente uma comparação. Entre dois ácidos, qual é o mais ácido? Entre duas bases, qual é a mais básica? Basicidade, bem depois. Mas, essencialmente é isso. Agora, não se esqueçam que as estruturas, elas podem vir, como aqui estão vindo, mas eu posso te dar também os nomes, tá? E aí você tem que dar conta de montar as estruturas a partir da nomenclatura para poder fazer a comparação necessária, tá bom? Então, exemplo 2 já foi. Vamos para o exemplo 3, aqui, ó. E aí, eu vou fazer a seguinte comparação. CL, que eu vou chamar aqui de Ka1, e eu vou criar esse ácido. Legal. Os dois têm heteroátomo, opa, K1, K2. Os dois têm heteroátomo, não é? Os dois têm um cloro ali presente na cadeia. Qual a diferença entre um e o 2? Os compostos que ali estão, gente, inclusive eles são isômeros, não é? Isômeros de quê? Isômeros de posição. O cloro aqui, ele está na posição de número 1, 2, 3. Aqui o cloro está na posição de 1, 2. Então, eles são isômeros de posição. Então, vamos lá. A presença desse cloro diminui ou aumenta a acidez? Diminui. Ó, esquece. Né? Não estou entendendo nada. Claro, estou ensinando errado. Calma. A presença do cloro aumenta a acidez, certo? Certo. Agora, já que o cloro, né, o heteroátomo, ele interfere aumentando a acidez do meu composto, ele vai interferir quando estiver mais afastado ou vai interferir quando ele estiver mais próximo do grupo que vai ionizar? Uai, se ele vai interferir mais quando a proximidade for maior. Simples assim. Então, o Ka1, ele é, nesse caso, menor que o Ka2, não é? Por quê? Porque o heteroátomo influencia mais quando está mais próximo do grupo carboxila, né? Que é o grupinho do ácido ali que vai ionizar, né? Então, isso, gente, é previsível. Se eu vou interferir em alguma coisa, eu vou interferir quando eu estiver mais perto e não quando eu estiver mais afastado. Beleza? Então, tá. Então, exemplo 3 já me dá noção exatamente disso, ok? Aí, vamos para um próximo caso. Ó. Gente, a coisa vai começando a ficar tão instintiva que vocês já batem o olho na estrutura e falam assim, A1 é mais ácido, ou A2 é mais ácido, não é? Porque as regras gerais são bem simplesinhas, ok?
Aí a justificativa ela, né, mais requintada, se você for fazer uma prova aberta, né, se de repente você fizer uma prova que tem um nível de cobrança mais alto, né, pode ser que numa das alternativas ali você tenha que filtrar a justificativa. Mas no geral é dizer, fulano é mais ácido, ponto final, ok? Então, vem cá, vamos fazer mais uma brincadeira. CH2Cl, CHCl, CH2COOH. Já vou desenhar um grupinho assim. E aí eu vou ter aqui o Ka1, ok? Aqui, agora, eu vou criar... CH2COOH, o Ka2. Ô, gente, qual dos dois é mais ácido? Qual dos dois é mais ácido? Os dois têm cloro, tem. Qual a diferença entre eles? Né? Esse cloro aqui na posição 3, ó, ele existe aqui também. A diferença é que o composto 1 ele tem um cloro a mais. E já que o cloro, gente, ele interfere, né? Fazendo com que a acidez do composto aumente, se você tiver mais cloros ou mais heteroátomo, né? O cloro ele é só um exemplo. Se eu tiver mais heteroátomo, a acidez vai diminuir ou vai aumentar? Uai, vai aumentar, né? Então, aqui, o Ka1, ele é maior que o Ka2, ok? O maior número de heteroátomos contribui para intensificar o efeito. Ok? Nesse caso, eletroatraente, tá? Vai se familiarizando com esses nomes, hein? Ok? Eletroatraente, eletrorrepelente, se familiarizem porque eles são exigidos. Então tá. Gente, acabamos? Não, mas a gente já sabe fazer muita coisa, ok? Então vamos para o próximo. Exemplo 3 já foi, exemplo 4, vamos para o 5. Então, vamos lá. O que mais que pode interferir na nossa vida aqui? Vamos ver. Foi exemplo 4, né? Então agora é o 5. Então aqui, ó. Exemplo 5. Vou trabalhar com esse ácido. Que eu vou chamar de Ka1. E eu vou criar um ácido 2 aqui, ó. CH2. COOH. Beleza. Então tá. Opa, Ka2, né? Ô Jesus, toda hora eu esqueci. Então eu tenho aí o Ka1 e o Ka2. Qual desses dois compostos é mais ácido? Os dois são ácidos. Mas quem é o mais ácido deles? E por quê? Uai, então vamos por partes. O heteroátomo em ambos está na mesma posição, tá? Aqui, ó. Aqui o flúor está na posição 2, o cloro está na posição 2. O tamanho das cadeias é o mesmo, a posição do heteroátomo é a mesma, mas os heteroátomos não são os mesmos. Flúor e cloro são halogênios, né? Estão na família 7A, são elementos ametálicos, mas o que eu vou usar para justificar? A presença deles aumenta a acidez, porque eles atraem elétrons. Então se baseia nisso, não é? Quem vai puxar mais elétrons, não é? Ali, o cloro ou flúor, não é? Para isso, eu preciso saber um pouquinho sobre eletronegatividade. Qual dos dois é o elemento mais eletronegativo? Ah, gente, com certeza o flúor,
não é? Lembrem-se do FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. São os 3 elementos mais eletronegativos, tá? Então, isso quer dizer que o flúor ele vai atrair muito mais densidade eletrônica do que o cloro. Então, o efeito por ele causado é mais intenso. Então, o Ka1 ele é menor que o Ka2, tá? Então, aqui, ó, devido a maior eletronegatividade do flúor, o efeito é mais acentuado. Essencialmente é isso. Para a gente trabalhar com acidez dentro dos ácidos carboxílicos. Então, gente, aqui, ó, tá? Ó, maior cadeia, menor Ka. Aumentou a cadeia, o Ka baixa. Beleza. Maior o número de heteroátomo, maior o Ka, certo? Aqui, ó, quanto menor a posição do heteroátomo, né, mais próximo, portanto, ele estiver, maior o Ka, certo? Né? E quanto maior a eletronegatividade do heteroátomo, que eu vou abreviar, ok? Maior o Ka. Ponto final. Gente, o que está aqui em roxo resolve qualquer questãozinha sobre acidez dentro da química orgânica, ok? Então, essencialmente, o que eu vou aplicar como regra é isso. Justificamos, comparamos e tudo mais. Mas a justificativa, ela está exatamente aqui, tá? Então, é isso. Agora, claro, gente, que a gente tem que ter um pouquinho de maldade. A resposta, ela tá pronta. Você já a tem. Guarde, tá? O que você tem que saber é aplicar. Então, olha as brincadeiras aqui, ó. Vou fazer umas brincadeirinhas pra gente finalizar esse pedaço aqui, ó. Vamos comparar algumas estruturas. Aqui, ó. Então, vamos lá. Tem o Ka1 e tem o Ka2. Quem é mais ácido? 1 ou 2? Peraí, o que eu sei? O que eu sei? Ka. O aumento da cadeia diminui o Ka. Então, essa cadeia maior, ela faz com que o Ka diminua. Ok. Então, aqui, ó. O Ka diminui por causa da cadeia, certo? E, portanto, esse Ka seria maior se eu analisasse só a cadeia, né? Beleza. Mas esse tem o flúor, que é um heteroátomo. Aqui, ó. Quanto maior o número de heteroátomos, maior o Ka. Então, aqui tem 1, lá não tem nenhum, né? Então, o flúor aqui aumentaria o Ka. E o fato de não ter o flúor, né, diminuiria o Ka quando eu faço essa comparação. Então, vocês estão percebendo que um fator ele contribui para a acidez aumentar e um fator contribui para a acidez diminuir. Qual deles prevalece? Ai, meu Deus, não sei. Nem eu. Não sei, né? Mas eu sei justificar. E você também sabe, né? Então, aqui, ó, vamos supor situações. Vamos supor que o Ka1 é maior que o Ka2. Questão, estou te dizendo isso. Você não tem que saber de nada, tá? Eu estou te dando essa informação. Use-a. Simples assim, né?
E aí vamos lá. O Ka1 é maior que o Ka2. Esse é maior que aquele. Como é que você justifica isso? Uai, o flúor. Não tem outro jeito, não. Né? Porque se a cadeia ela atrapalha e eu sou mais ácido, você tem que usar o flúor. Né? Então aqui, ó, mesmo que, né, a cadeia carbônica do ácido 1 seja maior, não é? O que contribui para o caráter ácido, né, diminuir, o fato do flúor, que é um átomo com alta eletronegatividade, ali está presente, né, se sobrepôs, né, e fez com que o efeito eletroatraente fosse mais significativo, tornando o composto 1 mais ácido. Ponto final. Simples assim, né? Aí, nós já usamos essa justificativa. Aí, vamos imaginar que eu tenho essa informação, que o Ka1 é menor que o Ka2. Como é que você vai justificar? E aí, gente, tem que ser a cadeia, né? Porque se ele é menos ácido, é porque esse ajuda ou atrapalha, quem está atrapalhando está mandando. Então, aqui, você vai dizer o quê? Mesmo que o ácido 1 tenha o flúor, que é um elemento com alta eletronegatividade e realiza o efeito eletroatraente, né? O fato do ácido 1 ter uma cadeia carbônica consideravelmente maior do que a do ácido 2 fez com que o efeito eletrorrepelente fosse predominante e, portanto, contribuiu para que a sua acidez fosse menor. Ponto final. Ou seja, não é? Já usamos essa justificativa. Então, galera, aqui ó, questão, eu preciso te dar essa informação. Então, fiquem muito espertos, né? Esse capítulo de propriedades físico-química, ele é muito gostoso, né? E desde que eu tenha as regrinhas ali bem nítidas, bem claras, eu consigo fazer qualquer questão. Qualquer questão. Vocês vão perceber que ao fazerem uma ou ao fazerem 20, as regras que vocês vão usar são sempre as mesmas. Beleza? Então, em breve a gente se vê mais.